E aí, galerinha de sexto ano, beleza, pessoal? É isso aí. Hoje nós temos mais uma aulinha com grandes surpresas para vocês. Acompanhe aí qual é o nosso conteúdo. Até daqui a pouco. Ok, então, esse é o nosso assunto. Tá aqui, ó, a nossa aula 10, beleza? Nós estamos na 10ª semana. Nós vamos continuar o capítulo 5 sobre camadas da Terra. E nós vamos terminar hoje o capítulo falando sobre vulcanismo e terremotos, que está lá na página 65 e 67. Pegue o seu livro, acompanhe as explicações. Se puder, pegue um caderno, um lápis e vá fazendo o resumo, vá escrevendo, prestando atenção. Muito bem, galera. Então é o seguinte, na nossa aula de hoje vai ser um pouquinho diferente. O que nós vamos fazer? Nós vamos responder perguntas feitas por convidados. Então, várias pessoas foram convidadas a fazer perguntas para entender curiosidades que tem sobre esse assunto, sobre vulcanismo e terremotos. Então, a partir dessas perguntas, eu vou fazer a explicação e tirar as dúvidas delas, ok? Acompanhe, que tem muita coisa interessante. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Como é que vai ser? Vai ser assim. Os convidados, eu pedi que eles gravassem um videozinho com a pergunta. Então, a gente vai ver esse vídeo para ver qual é a pergunta. E, na sequência, eu venho explicando a matéria usando aqui o nosso livro. E vocês podem acompanhar, ok? Vamos, então, ao nosso primeiro convidado e a nossa primeira pergunta. A minha pergunta sobre esse negócio de vulcão para o professor Padovani, a pergunta é o que que é vulcão? O que que é esse negócio de vulcão? Ok, então vamos responder aí a primeira pergunta desse senhor, né? Ele perguntou então o que que é vulcão? Então o que que é vulcão, né? Então tá aqui, ó, vulcanismo. Vulcanismo é o nome dado ao conjunto de fenômenos geológicos que acontece quando há derramamento do magma, né? Quando o magma sai, a gente chama de lava. Então todo fenômeno que há uma rachadura, um buraco, qualquer coisa na superfície terrestre que tem essa saída de lava, né, essa saída de magma, que aqui na superfície nós chamamos de lava, isso é vulcão. Tá? Existem vários tipos de vulcão, tem vulcão que explode, vulcão que simplesmente derrama essa lava na superfície terrestre de maneira bem simples. Uma simples rachadura é um processo de vulcanismo. Ok? Beleza. Então, pergunta respondida. Vamos então ao próximo convidado. Manda a pergunta. A minha pergunta para o professor Padovani é a seguinte: ora, o vulcão está lá parado, ele está lá parado sem mexer, para que ele vai mexer? Para que ele vai eruptar? Por que ele não fica lá parado? Hein? Por que ele fica parado, vai eruptar? Para quê? O professor Padovani vai responder? Bom, vamos ver se eu entendi direito a pergunta do nosso convidado, né? Pelo que eu entendi, ele quer saber por que, que o vulcão entra em erupção, né? Então, aqui nesse desenho aqui da página 65, a gente está mostrando aqui as partes de um vulcão. Então, essa parte aqui de baixo, ó, que é a parte amarela, que se refere ao manto, né? O material está muito quente. E quando esquenta muito, gera uma pressão, ou seja, gera uma força que tende a expulsar dali de dentro o magma. E o magma, então, ele vai empurrar a superfície, provocando essas rachaduras e gerando uma saída, né, de lava, que é o vulcão. É só a gente imaginar uma panela com água no fogo e você colocar uma tampa. Né? O que vai acontecer? A água vai começar a evaporar, vai criar um vapor ali na tampa, e aí então o vapor vai empurrar a tampa. Então a tampa, de vez em quando, ela vai abrir um pouquinho para liberar essa pressão do ar. A mesma coisa é o vulcão, né? O vulcão está liberando essa pressão que existe no interior da Terra. Beleza? Então, o vulcão ele entra em erupção devido à pressão que ocorre no interior da Terra. Ok? Vamos então à próxima pergunta. Olá, professor Padovani. Comprei uma mansão
diretamente aqui da Europa. Só que ela fica do lado de um vulcão. Será que ela pode explodir com o vulcão? Me responde, Padovani. Quando que o vulcão para de vez? Muito bem, né? Vamos responder então a essa senhora. Ela está com um grande problema, né? Ela comprou uma linda mansão do lado de um vulcão. Como que ela faz para saber se o vulcão ele vai entrar em erupção ou não? Bom, ela só vai saber se os cientistas, os pesquisadores, falarem para ela. E como é que eles fazem para saber isso? Então vamos aqui ao desenho para ficar mais fácil. O vulcão ele tem algumas partes que é importante que a gente saiba. A gente tem aqui no topo a cratera, que é onde sai, né, a lava. Pode ter também as chaminés laterais, que são essas daqui do lado, que podem também sair a lava. Nós temos essa parte aqui comprida, que vai ligar a cratera até a câmara magmática. Isso aqui é o conduto ou a chaminé. E lá no fundo nós temos a câmara magmática, que é onde a lava, né, o magma se acumula e joga até sair a lava. Então, quando que o vulcão ele ainda está ativo? Bom, quando ele está jogando lava para fora aqui, ele está ativo. Mas vamos supor que ele parou de lançar lava. E essa lava que estava aqui dentro, ela acabou se solidificando. Então, a cratera se solidificou. O vulcão está ativo? Não, o vulcão não está mais ativo. Mas ele parou para sempre? Não, ele está adormecido ou inativo. Beleza? Bom, mas vamos supor que passou um tempão e agora essa parte aqui, ó, que é a chaminé ou o conduto, também resfriou. E aí, o vulcão parou de vez? Ainda não. O vulcão, com a cratera solidificada e com a chaminé solidificada, ele ainda pode entrar em erupção. Tá? Quando então que o vulcão para de lançar, né, de ser um perigo de vez, e aí ele é considerado um vulcão extinto? Quando a câmara magmática, essa parte aqui de baixo, amarela, ó, quando essa parte também se solidifica. Aí, quando tudo aquilo ali embaixo, né, aquele magma virou pedra, aí sim não tem mais jeito, o vulcão não explode mais. E como que os cientistas sabem disso? Ora, eles pesquisam, né, as temperaturas do local, a manifestação que o vulcão está tendo, através daqueles aparelhos, né, de reconhecimento interno. Eles fazem uma série de pesquisas para ver dentro do vulcão e saber se o vulcão está quente, está frio, se tem alguma atividade ali para eles poderem dizer que o vulcão está ativo. É só olhar para ele, que ele vai estar soltando fumaça ou lava. Se ele está inativo, ou seja, ele está totalmente parado, mas a qualquer momento pode entrar em erupção. E extinto, quando aí ele não entra mais nunca em erupção. Então tem que ver isso para a moça lá, né, não perder a sua mansão lá na Europa. Ok? Vamos então à próxima pergunta. A minha pergunta para o professor Padovani é o seguinte, que eu sou lá de Cachoeiro, do Itapimirim, e lá é muito quente, lá é quente demais. E aí o pessoal fala que a gente mora num vulcão, na cratera de um vulcão. Mas eu falei que aqui no Brasil não tem vulcão. É isso, Padovani? Não tem vulcão aqui? Muito bem. Para responder a pergunta desse rapaz super simpático aí, né? O Brasil tem vulcão? Então a gente vai usar esse mapinha que está na página 63, tá? Aonde que aparecem os vulcões? Né? Então, vendo essas linhas pretas aqui, ó, que identificam aonde é a placa tectônica, né? Então, por exemplo, aqui, ó, acompanhe o mouse. Aqui, nessa linha preta, em volta da placa da América do Sul, ou Sul-Americana, é o limite da placa tectônica. E é justamente nesses locais aqui, nessas linhas pretas aqui, que estão os vulcões, né? A maioria dos vulcões. Eles podem aparecer tanto nas áreas de encontro de placas tectônicas, que é aquela região chamada de convergente, quanto na área
que as placas tectônicas se separam aqui no meio do oceano, que a gente chama de divergente, né? Então, nesses locais pode acontecer vulcão. Raramente acontece algum vulcão no meio da placa tectônica. É muito raro, né? Geralmente, por algum motivo especial, aquela área está rachando, por exemplo, aqui na África, ó, tá vendo essa área aqui? Essa placa tectônica africana, ela está rachando. E ao longo de milhões de anos, ela vai se dividir aqui. Então, nesse caso, ó, bem aqui na área central da placa tectônica, pode ter um vulcão. Mas fora isso, não é comum. Então, aqui, ó, repare aqui no mapa. O Brasil, ele fica bem no meio da placa tectônica. E os vulcões ficam na borda da placa. Então, aqui no meio, né, onde o Brasil está, realmente não tem vulcão, que é uma área que a gente chama de estável geologicamente. Dessa maneira, então, a gente vai entender que o Brasil, numa época geológica muito antiga, até já teve muitos vulcões. Mas, atualmente, com o engrossamento da placa tectônica, os vulcões no Brasil todos são extintos. Não tem nenhuma atividade vulcânica ativa ou inativa no Brasil. Não, todos os vulcões que já existiram antigamente, hoje estão extintos. Beleza? Vamos para o nosso próximo convidado. A parada é a seguinte, a nossa dúvida é a seguinte, eu falava para ele o seguinte, que era terremoto, e ele falava não, que era maremoto, e eu falava é terremoto, e ele falava que era maremoto, e eu insistia com ele que era terremoto, e ele falava que era maremoto. Professor Padovani, salva nós. Vou tentar salvar essa divergência aí de alguns colegas aí na pergunta, né? Então, vamos primeiro entender o que é terremoto para a gente poder fazer essa diferença de terremoto e de maremoto, né? Então, olha só. Terremotos. Os terremotos ou abalos sísmicos, então falar terremoto ou abalo sísmico é a mesma coisa, são movimentos naturais, tá? Que se propagam por meio de vibrações. Então, isso que é o terremoto. O terremoto é uma vibração que pode, né, ser percebida diretamente ou através de instrumentos. Então, eu posso perceber que ele aconteceu quando tudo balançou, né? Ou os tremores menores, eles são só identificados através dos aparelhos que são os sismógrafos. Beleza? Mas a dúvida do nosso colega lá era maremoto ou terremoto? Qual é essa diferença, né? A diferença é muito simples. O terremoto, o próprio nome já diz, ó, terra, terremoto, ele acontece em regiões continentais. Então, se eu estou aqui no Brasil, né, e aconteceu um tremor de terra aqui no Brasil, eu chamo de terremoto, beleza? Agora, se ele acontece lá no fundo do oceano, porque ó, embaixo do oceano também tem placa tectônica, e ela pode ter alguma vibração, gerar algum terremoto, né? Ou melhor, um maremoto. Então, lá no oceano, a gente chama então de maremoto. É o mesmo processo, a placa se mexeu, só que ela se mexeu lá embaixo do oceano, gerando então um tremor de terra embaixo da água. Só que a diferença é qual, né? Vai acontecer, ele vai mexer com a água. E daí surgem então as chamadas ondas gigantes ou tsunamis, né? Então a tsunami é consequência de um maremoto. Né? Enquanto que a destruição aqui de prédios, casas e tal, é a consequência de um terremoto. Beleza? Então, terremoto no continente, em terra, maremoto no fundo do oceano. Espero ter tirado essa dúvida lá do rapaz que estava lá com o colega em dúvida. Beleza? Vamos a mais um convidado e mais uma pergunta. E aí, chefia? Como é que vai essa força? Ó, estamos procurando terremoto. Já fomos na 25 de março e nada. Já fomos na ladeira do Alemão e nada. Professor Padovani, aonde está esse tal de terremoto? Bom, galera, não sei se é da mesma pessoa que a gente está falando, não. Esse cara está perguntando, será que é do terremoto que nós estamos falando? Bom, é esse que eu vou responder. Se ele está procurando outra coisa, eu não sei, né? Mas vamos aqui, então, pegar esse mapa das placas tectônicas de novo para poder falar dos terremotos, né? Então, como eu falei agorinha mesmo, nós temos
essa linha aqui, que é essa linha cheia de dentinho aqui, de triângulozinhos, que nós chamamos de encontros convergentes, e nós temos aqui essa parte aqui, que está cheia de quininha aqui, que é os encontros divergentes das placas, né? Aqui é a separação, e desse lado aqui é o encontro. Então, aonde que os terremotos estão, né? Então, respondendo a pergunta do rapaz lá. Aonde que eu encontro o terremoto, né? Bom, melhor é a gente não encontrar ele, né? Deixa ele para lá. Mas se por acaso, né, a gente estiver numa dessas regiões, ele pode aparecer. Então, aqui, ó, tá vendo? Todo lugar de encontro de placa tectônica, então aqui na costa oeste da América do Sul, nessa região aqui, ó, da Ásia, olha como tem bastante área de encontro de placa tectônica aqui, ó, tá vendo? Essa parte aqui da Ásia, onde está a cordilheira do Himalaia, aqui, ó, passando aqui pela Ásia e pela Europa, que é onde está a Itália, a costa oeste aqui dos Estados Unidos também. Então, toda essa região aqui, que é encontro de placa tectônica, encontro convergente, a probabilidade de terremoto é muito grande, tá? Então, nos encontros convergentes, no encontro de placas tectônicas, é o local que eu encontro os terremotos, tá? Os outros locais, podem reparar, ó, que eles são, na maioria, nos oceanos, né? Então, até pode haver alguma placa mexendo ali, mas é muito difícil, né? Ou seja, os maremotos, eles são muito menores em quantidade do que os terremotos. Os terremotos, eles acontecem com uma frequência muito grande. Então, se você quer encontrar um terremoto, né? Se você está procurando um terremoto, quer encontrar um terremoto, vá para essas áreas aqui, né? Essas áreas de encontro convergente. Beleza? Então tá, vamos então para a próxima pergunta de um convidado. Aí, professor Padovani, belezinha? Eu tenho uma tia que mora lá no Amazonas e ela falou outro dia que sentiu a terra mexer. Eu queria saber o seguinte: aqui no Brasil tem terremoto? Ok, ótima pergunta aqui do convidado, tá? Antes de responder a pergunta dele, né, mas que tem relação com a pergunta que ele fez, é o seguinte: quando a gente fala terremoto, a gente tem que entender que tem vários tipos de terremoto. Tem o terremoto de origem geológica, que tem a ver com as placas tectônicas. Agora, tem outros tipos de terremoto. Por exemplo, tem terremotos que são causados por desabamentos de caverna. Então, imagina que a gente está aqui em Vitória e ninguém sabe que embaixo de Vitória tem um monte de cavernas. E, de repente, com o acúmulo de peso sobre essa região, pode acontecer, né, de essas cavernas desabarem. E a gente sentir, então, um grande tremor de terra aqui em Vitória. Mas não tem nada a ver com placa tectônica. Foi porque esses sistemas de cavernas não suportou o peso que tinha da cidade em cima. Tá? É um tipo. Um outro tipo comum é quando você, por exemplo, coloca peso num local onde não tinha. Exemplo, tem um rio passando em um determinado lugar e você, de repente, represa esse rio e junta ali uma quantidade enorme de água naquele local, que aquela região não estava acostumada àquele peso. Então, aquela imensa represa que se formou ali vai fazer um peso naquele local e pode acontecer de ter um rebaixamento, ou seja, a placa tectônica afundar ali naquele local. Também isso vai gerar um grande terremoto, beleza? Mas é ali no local, né? Agora, quando a gente fala de terremoto por placa tectônica, que é essa geológica que nós estamos falando, vamos dar uma olhadinha aqui nesse esquema que temos aqui na página 66 do livro. Olha só, para a gente poder entender isso, vamos entender quais são as partes de um tremor de terra. Então, tudo começa aqui, ó, bem no centro, lá dentro da placa tectônica, onde nós chamamos de hipocentro. O hipocentro é onde tem a origem do terremoto, né? A placa, ela, em determinado momento, ela se soltou, fez assim, fez um balanço, e dali gera, então, essas linhas vermelhas aqui, que são as ondas sísmicas. Ou seja, as ondas sísmicas são o próprio tremor, né? Vai tremendo e vai percorrendo a placa tectônica. Então, até onde que chega esse terremoto? Depende do tamanho do terremoto. Então, essas vibrações elas podem ir percorrendo pela placa e chegar até outros lugares. Logicamente, quem estiver muito perto aqui desse ponto, ó, aqui em cima, tá vendo? O tremor aconteceu aqui embaixo, a pessoa está logo aqui em cima, ó, ela vai sentir muito, porque aqui é o epicentro.
o epicentro do terremoto vai ser o local mais atingido. Mas vamos supor que essa pessoa esteja aqui, ó, né, um pouco distante, né? Ou seja, aqui ela vai sentir menos o tremor de terra. E assim, essa região, né, ela vai ser menos atingida, vai ter menos deformações, menos estragos. Tá? Só para a gente ter uma ideia, e agora respondendo a pergunta do colega, né, vou voltar aqui naquele mapa que a gente estava antes, para mostrar o seguinte. Tá vendo? O Brasil fica nessa região aqui. Né? E aqui do lado nós temos encontro de placa tectônica e muitos terremotos acontecem ali. Então, o que pode acontecer? Dependendo da magnitude do terremoto, essas ondas sísmicas elas podem chegar aqui no Brasil. Tá? Então, a pessoa pode sentir a terra tremer, mas não vai ser de grande estrago. Não vai ter, por exemplo, prédio caindo, áreas subindo, descendo, nada disso não. Rachaduras no chão, nada disso. Né? Por quê? Porque nós estamos longe do epicentro. Então, imagina que a gente tem um terremoto bem nessa região aqui, ó, que eu estou marcando, né, que vai acontecer? As ondas sísmicas podem chegar aqui no Brasil. Então, o rapaz que perguntou falou do Amazonas, né? A tia dele mora no Amazonas. Então, o Amazonas fica perto dessa área aqui, ó. Né? Então, aqui também embaixo, aqui, outros estados como o Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul e até algumas áreas do Sul também podem sofrer pequenos abalos, né, que são resquícios desses abalos, desses terremotos, desses abalos sísmicos que aconteceram aqui nas proximidades do Brasil, lá na região da Cordilheira dos Andes. Beleza? Ok. Nosso assunto está chegando no fim, hein? Mas tem mais uma pergunta de um convidado. Vamos ver essa última pergunta, então. Ei, Padovani, eu tô assim meio desesperado, meio chorando. É que aconteceu agorinha mesmo. A minha mãe esqueceu a panela de pressão no fogo e aí ela explodiu. Foi um barulhão, o prédio inteiro tremeu. Se uma panela de pressão faz isso, imagina o maior dos terremotos. Qual foi o maior terremoto que já existiu, Padovani? Ah, legal. Essa pergunta é muito feita, né? Todas as aulas que eu falo sobre esse assunto, alguém sempre pergunta qual foi o maior terremoto que já aconteceu e assim por diante, onde que ele foi. Então, antes de ver qual foi o maior terremoto que já aconteceu, né, a gente vai ver aqui, né, a forma de medir os terremotos. Então, reparem aqui que a gente tem dois tipos de escalas para medir os tremores de terra. A mais conhecida, a mais comum, é essa aqui, ó. É a chamada escala Richter. Né? A escala Richter é a que realmente se noticia quando se fala de vulcão nos noticiários, aí, né, nos jornais e por aí por diante. Né? Ela tem uma graduação que ela vai até 8, né? O que não impede de alguns terremotos acontecerem acima dessa escala. Né? Então ela chegou assim ao ponto máximo de coisas que podem acontecer. Então vamos dar alguns exemplos aqui. Ó. Então, os tremores de 3 a 3,4 graus, né? Então até 3,4 graus na escala Richter, pode acontecer um abalo imperceptível, tá? Que somente os sismógrafos vão conseguir captar. Então a gente mesmo nem vai sentir. Tá? Quando a gente chega aqui, ó, né, até 4,8, o abalo já passa a ser perceptível. Então, você vai sentir, né, onde você estiver, a terra tremendo, os objetos balançando aí na sua casa. Né? Se a gente pega, então, terremotos que vão, né, até 6,1, olha o que vai acontecer. Ó. A gente já tem destruição de algumas construções. Então, casa rachando, algum prédio até caindo e assim por diante. Se a gente subir mais ainda a escala, né, a gente vai ter aqui, ó, até 7,3, destruição geral dos edifícios, né? Pode acontecer de pontes, né, caírem, assim por diante. Beleza? E se a gente chegar ao máximo, que é o quê? Né? De 8 graus na escala Richter para cima, né, e aí até conseguirem medir, há alterações na paisagem. Imagina que uma paisagem era plana e de repente você vê ali surgindo uma montanha. Por quê? Porque houve uma alteração. O terremoto provocou a subida de alguma coisa. Ou um rio ia nessa direção, de repente subiu alguma coisa e ele passou aí numa outra direção. Então, as escalas dessa natureza, né, acima de 8 na escala Richter,
a alteração brutal da paisagem. Tá? E a escala de Mercalli é quase a mesma coisa, só que ela tem uma numeração em algarismo romano e ela é mais escalonada, ela divide mais os acontecimentos. Beleza? Mas ela relata a mesma coisa que a escala Richter. Tá? Agora vamos, né, ao que o rapaz lá perguntou. Né? Coitado do rapaz, né? Ele achou que estava vivendo um terremoto, né, com a panela de pressão explodindo. Mas não, né? Espero que ele nunca passe por isso. Ó, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela aqui, tá? Esse site é um site confiável, né, lá da BBC News Brasil, tá? E a gente tem aqui algumas informações. Então, olha o que ele fala aqui pra gente, ó. Que o maior terremoto que já foi noticiado, né, até eles terem condições de medir, porque pode ter acontecido algum até maior antes, mas eles não tinham ainda os equipamentos que faziam essa medição, tá? Então, olha, foi da magnitude de 9,5 graus na escala Richter, tá? Ele aconteceu lá no Chile, beleza? Em 1960. E aí causou uma grande destruição no país. Tivemos aí um outro também, em 1964, de 9,2, que aconteceu lá no Alasca, Estados Unidos, beleza? Tivemos um de 9,1, que pegou o país Sumatra, a cidade de Sumatra, no país Indonésia, em 2004, bem recente, beleza? Tivemos ainda mais recente, 2011, um de 9 graus na escala Richter lá no Japão, na ilha japonesa, no arquipélago, e tivemos um de 9 aqui na Rússia, em 1952. Né? Então, esses foram aí os 5 maiores tremores. Mas, lembrando que passou de 8 é destruição geral. Tá? No Brasil, como eu falei antes, os tremores são muito imperceptíveis. Então, não causam grandes destruições. Beleza? Então, os nossos convidados aí ajudaram a gente tirar algumas dúvidas sobre esse assunto. Beleza? Então é isso, galera. Muito legal a aula de hoje, né? Esses convidados fizeram toda a diferença. Aposto que algumas perguntas que eles fizeram também eram dúvidas de vocês, né? Então essa foi a nossa aula. Espero que vocês depois leiam essa parte do capítulo, que vai da página 65 até 67, para complementar e pegar aí os termos mais importantes. Beleza? E aí, na semana que vem, a gente continua então com outro assunto. Beleza? Um grande abraço para vocês, sexto ano, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.